O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instante. Jesus, manso e humilde de coração. Deus, que é infinitamente misericordioso. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 117, versículo 1. O Salmo 113 louva a misericórdia de Deus, que é infinita, 27 vezes. E Jesus, misericordioso, disse para Santa Faustina que o maior atributo de Deus é a misericórdia. Deus é um oceano de misericórdia, e todo o teu pecado, de toda a tua vida, não passa de uma gota, perto da misericórdia dele. Padre, mas que graça estupenda é essa, aproveitar a misericórdia de Deus enquanto estamos vivos. É isso mesmo. A misericórdia de Deus na tua vida
ela dura enquanto você respira. Depois da morte não há tempo mais para o arrependimento. E outra coisa que deve estar sempre diante dos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração: se você quer a misericórdia de Deus, seja também misericordioso com as pessoas que te ofenderam. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as iniquidades. Padre, o que eu devo fazer para viver bem a minha vida? O grande segredo para viver bem é este: nós iremos morrer, nós iremos prestar conta a Deus de tudo, de todos os pensamentos, atos, ações e omissões. Então, a pessoa que coloca a morte diante dos seus olhos, ela já começa a viver como se ela fosse prestar conta para Deus naquele dia. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Lembra-te sempre do teu fim e jamais pecarás, porque o juízo particular se dará imediatamente após a nossa morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que o homem morra uma vez somente. Não existe reencarnação, viu? Não vem com essa conversa fiada de Satanás no ouvido, não, né? Eu vou viver de qualquer jeito, ou então eu vou viver do jeito que eu posso, do jeito que eu quero, porque depois, se eu morrer, eu reencarno. Você vai reencarnar lá na casa do capeta, no esquinto dos infernos. É lá que reencarna. Não existe reencarnação, não existe. Não, mas eu acho que existe. Ser maior do que a Bíblia, ser maior do que Deus, ser maior do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que não existe, Jesus disse que não existe, o catecismo diz que não existe, o bom senso diz que não existe. Mas se você quiser seguir hereges, se você quiser seguir as sugestões de Satanás, então vai. Depois você vai ver onde que a reencarnação vai te levar. Não existe reencarnação. Não existe espíritos vagando por aí, não. Existe céu e inferno, anjos e demônios, verdade e mentira, luz e trevas, humildade e soberba, a Santa Igreja e revoluções de todos os lados. Esta é a cidade dos homens. Por isso que Jesus deixou muito claro que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Mateus 5:37. O que passa disso não vem de Deus, mas do maligno. Deus é clareza, Deus é verdade, Deus é misericórdia, Deus é justiça, e Deus é por nós. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Padre, Deus é por nós? Sim, por mim e por você, pela minha família e pela sua, pela tua salvação e de toda a humanidade. Olha para a cruz. Jesus reencarnou ou Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Me diga, por favor. Jesus ressuscitou ou Jesus reencarnou? Então, que não fique dúvida sobre a vida eterna, sobre o teu destino final. Nós ressuscitaremos no último dia. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. Mas Deus veio condenar? Não. De tal modo Deus amou o mundo, João 3,16, que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o julgamento é este: Deus enviou a luz ao mundo,
mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Nossa Senhora está nos céus, de corpo e de alma, e todos aqueles que foram batizados em Cristo, batismo. Como é necessário o batismo? Marcos capítulo 16, versículo 15, pode pegar na sua Bíblia, pega lá página por página, vai lá na Bíblia, na Sagrada Escritura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E quando a gente nasce, a primeira coisa que o papai e a mamãe têm que fazer é levar a criança para a pia batismal. Mas não, eu não vou levar os meus filhos para batizar quando criança, não, eu vou esperar ele ficar grande. Então tá bom, espera teu filho ter 18 anos e pergunta para ele se ele quer aprender a ler, a escrever. Espera a tua filha ter 20 anos e depois você ensina a educação para ela, dá remédio para ela. Não, quando as crianças nascem, a gente vai cercando as crianças de todos os bens que a gente pode oferecer, e nós vamos privar as crianças do maior de todos os bens, que é o batismo? Por que parou de batizar a criança? Sendo que nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos batizavam as crianças. Você vai estudar a história da igreja, século II, século III, batizava as crianças. Você estuda lá todos os séculos, século IV, século V, século VI, século X, a igreja sempre batizou toda a família. Pega a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, pega a Bíblia, pega página por página. O que São Paulo disse ao carcereiro que ia tirar a sua vida? Falou: não, meu irmão, não faça isso, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. E o que São Paulo e Silas fizeram com aquele coitadinho? Batizou ele, a esposa e todos os filhos. Agora, ficar privando as nossas crianças do batismo, quem que inventou isso? Foi Jesus? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi heresia da cabeça de gente. Se deve batizar as crianças urgentemente, desde que nasce. Padre Pio foi batizado com 12 horas. O Papa Bento XVI foi batizado com um dia. Eu, graças a Deus, fui batizado com 18 dias. E Santo Afonso de Ligório ensina que quanto mais rápido se batiza uma criança, é sinal que Deus tem uma predileção por ela. Então, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, padre, o senhor está bravo? Não, estou bravo não, estou perplexo de ver quanta incredulidade e quanta dureza no coração das pessoas. É isso que eu estou. Marcos 16, Jesus apareceu para eles e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Isso é impressionante. A gente ensina a verdade, a gente ensina com amor, a gente ensina segunda, terça, quarta, pega o exemplo dos santos, da Sagrada Escritura, reza, faz penitência, mas é perigoso você pegar um pedaço de paralelepípedo e conversar com ele, e ele dizer amém, e o ser humano sai indiferente, ingrato, cheio das suas próprias conclusões. Não, meus irmãos, conversão é mudança de mentalidade. Você entrou na igreja pensando de um jeito, você saiu pensando de outro totalmente diferente. Isso é igreja. Eu, quando entrei na igreja com 22 anos, eu tinha a minha velha opinião formada sobre tudo. Mudou tudo, foi tudo embora, porque o que nasce da carne, João 3, versículo 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer de novo, não podereis entrar no reino dos céus. As pessoas às vezes não entendem o óbvio. Eu, você, nós, sociedade, essa geração. Conversão é isso, é mudança de opinião, mudança de pensamento,
mudança de conceitos. Eu só não mudo aquilo que Deus não quer que seja mudado. Graças a Deus você tem valores, graças a Deus você tem virtudes, graças a Deus você tem já um bom senso adquirido. Isso Deus jamais mudará, mas aperfeiçoará. Mateus capítulo 5, versículo 48: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Deus é misericordioso, mas nós devemos aproveitar a misericórdia, meus irmãos, porque qual é a garantia que você tem? Você que tem um filhinho de 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma filhinha de 3 anos, qual que é a garantia que você tem que aquela criança vai completar 18 anos? Me diga, que presunção é essa? Da onde veio essa presunção? Da onde veio essa prepotência, essa arrogância, esse futurismo de achar que o meu filho vai completar 18, 16? E se Jesus vier em glória amanhã e o seu filho não for batizado? A minha fé salvará a minha família. Não, o que salva é o batismo. Quem crer e for batizado, não é só quem crer, é quem crer e for batizado. E se nós queremos a salvação da nossa família, principalmente das nossas crianças, vamos oferecer o batismo o mais rápido possível, porque é no batismo que a criança se torna filha de Deus. É no batismo que ela se torna templo do Espírito Santo. É no batismo que o Espírito que clama Abba, ó Pai, vai gritar no coraçãozinho dela. É no batismo que os ouvidos interiores vão se abrir. É no batismo que a boca vai soltar para louvar a Deus. E nós vamos privar o fruto das nossas entranhas de ser filho de Deus, de receber a luz? Porque o outro lado ninguém pensa, né? Porque cadê a teologia, né? Cadê a teologia? O outro lado ninguém pensa. Criança, quando nasce, pode ser filha de rei, pode ser filha de príncipe, nasce herdeira de todo o pecado da humanidade. Romanos 3, 23. Todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. Você vai privar o fruto das tuas entranhas da glória de Deus, sendo que a igreja nunca fez isso? A igreja nunca fez isso. Estude a história da igreja, veja se São João Crisóstomo batizava crianças, veja se Santo Antônio de Pádua batizava crianças, veja se o Papa São Gregório Magno batizava crianças, veja se São Francisco de Sales batizava crianças. Aí veio a Revolução Protestante, veio o vômito do dragão, e nós paramos, privando as nossas crianças de ter a vida eterna, assim quando nascem. Sejamos católicos, meus irmãos, e se não somos, mudemos a nossa mentalidade, mudemos o nosso coração. Marcos 1,15, convertei-vos e crede no Evangelho, porque Deus quer dar para nós a vida eterna. Padre, qual que é o grande segredo para a gente viver bem? Termino essa reflexão com as palavras desse grandioso santo da igreja, doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele diz assim: meu irmão, minha irmã, se queres viver bem, procura durante o tempo da tua vida, aquilo que te resta, viver pensando sempre na tua morte. Ao veres um túmulo, ao assistir às exéquias de um amigo ou parente, ao veres um cadáver sendo levado à sepultura, contempla nisso a tua própria imagem e que um dia há de ser também a tua sorte. Reflete então e dize contigo: dentro em poucos anos, talvez meses ou dias, tudo acabará para mim. Meu corpo será apenas podridão e vermes. Estando então perdida a alma, tudo estará perdido para mim e perdido para sempre.
Mateus 16, 26. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Assim é que fizeram os santos que agora reinam no céu. É por este meio que chegaram a desprezar todos os bens desta terra, que venceram as tentações mais fortes e que subiram à alta santidade, sempre tendo em vista diante dos olhos a própria morte. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Lembre sempre da tua morte, do teu juízo, dos teus novíssimos, e jamais pecarás. O santo Jó dizia à podridão: tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Jó 17, 14. São Carlos Borromeu conservava sempre sobre a sua mesa uma caveira, para tê-la continuamente diante dos olhos. O cardeal Barônio fez gravar no seu anel episcopal estas palavras: memento mori, lembra-te da tua morte. O bem-aventurado Juvenal, bispo de Saluso, escrevera sobre uma caveira estas palavras: o que tu és, fui eu; o que eu sou, tu serás um dia. Outro santo solitário, perguntando na hora da morte o porquê estava tão alegre. Os santos, na hora da morte, eles começavam a ficar alegres. Aí perguntaram assim para ele: por que você está tão alegre? Ele respondeu: sempre tive a lembrança da morte diante dos meus olhos. Por isso, agora que ela vem, não vejo coisa nova, mas sim a passagem para a vida eterna, a passagem para a minha casa, para o céu, para o paraíso, para a vida feliz, para o encontro com Deus, que eu verei face a face. Finalmente, para não falar de outros, São Camilo de Leles, ao ver os túmulos, dizia consigo: se estes defuntos voltassem ao mundo, quanto não fariam pela vida eterna? E eu, que ainda tenho tempo, o que faço para a salvação da minha alma? O santo falava assim por humildade, mas tu, meu irmão, minha irmã, tens talvez razão para temer que sejas aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: já há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Lucas capítulo 13, versículo 7. Depois você busca a Bíblia, viu? Essas citações aqui não é coisa da minha cabeça, não. Está na Bíblia. Você crê na Bíblia? Porque agora sabe o que está acontecendo? A turma quer reinventar a Bíblia. Veja a baixeza do ser humano. O ser humano, para não se converter, ele quer converter Deus. O que é mudar a Bíblia? Querer converter Deus, querer ensinar Deus a ser Pai, querer ensinar Deus a ser misericordioso, querer ensinar Deus a ser justo. Isso chama-se blasfêmia. Isso chama-se, não tem palavras para dizer o que é isso. Quando o homem no Antigo Testamento, o ser humano, foi se levantando com um extremo orgulho diante de Deus, construindo uma torre de Babel, o que Deus fez? Destruiu aquela torre e confundiu todas as línguas, para que os homens não fossem mais soberbos e fizessem mal uns aos outros. Hoje se ergue uma nova torre de Babel, chamada internet, chamado redes sociais. Todo mundo virou teólogo, todo mundo virou cientista, todo mundo virou médico, todo mundo virou apóstolo, todo mundo virou profeta. E o que a Sagrada Escritura diz? O que o Santo Magistério diz? O que ensina o Catecismo? O que a tradição dos santos místicos e doutores da igreja diz para nós? Então, meus irmãozinhos, a salvação está em ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E aonde que Deus fala conosco? Na Sagrada Escritura, mas fala também na sua igreja, porque Jesus está vivo e ressuscitado no sacrário e fala com todos nós, e fala também através dos sacerdotes. Malaquias capítulo 2, versículo 7, porque é da boca do sacerdote que se espera a ciência do Altíssimo. Deus fala através dos seus apóstolos, dos seus enviados. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Vai lá na Bíblia. Eu não estou citando a Bíblia aqui para falar que eu sei a Bíblia de cabeça, não, porque deve-se pregar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tu que estás no mundo há mais de 3 anos, que frutos tem produzido? Considera, diz São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer também frutos, isto é, não somente bons desejos e propósitos, senão também obras e atitudes. Mateus 7, 21. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu preguei? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu expulsei demônios? Senhor, Senhor, não foi no teu nome que eu fiz milagres e profetizei? Em verdade vos digo, afastai-vos de mim, não vos conheço, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Qual que é a vontade do Pai para o Padre Braulio? Conversão. Qual que é a vontade do Pai para você? Conversão, mudança de vida, mentalidade e atitude. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. Padre, o que é a santificação? É ter a mentalidade de Deus, é ter um corpo santo, é ser casado na igreja, é rezar o terço todos os dias, é rezar de joelhos, é confessar todos os meses, é obedecer o Papa, obedecer o Bispo, estar em sintonia com o pároco, servir os irmãos, ajudar os pobres, buscar a conversão, a humildade, a mansidão, as virtudes, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, devolver o dízimo, fazer penitência. Este é o grande segredo para uma vida feliz, para viver bem a vida. Saibamos, irmãozinhos, irmãzinhas, aproveitar o tempo que Deus nos dá na sua misericórdia, e não esperemos para fazer o bem até que não haja mais tempo e se nos diga: tempus non erit amplius proficere, é tempo de partir deste mundo, vamos depressa, o que está feito. Considera, diz São Lourenço Justiniano, considera-te desde já como morto, já que é certo que deves morrer. Se já estivesses morto, quanto não querias ter feito de bem? Diz São Boaventura que o piloto, para bem governar o navio, se coloca na popa. Assim o homem, para levar uma vida boa, deve considerar-se sempre como se estivesse para morrer. Assim que a gente faz exame de consciência toda noite. Se a tua vida acabasse hoje, o que você deixaria para trás? Não vejo nada mais urgente do que batizar os nossos filhos. Não vejo nada mais urgente do que fazer a crisma, fazer a primeira comunhão. Não vejo nada mais urgente do que fazer uma boa confissão. E o Evangelho está dizendo, nada mais urgente do que perdoar os nossos irmãos de coração. Quem precisa ser perdoado aqui, diga eu. Tem pouca gente, né? Quem precisa da misericórdia de Deus aqui, diga eu. Eu sou o primeiro. Então, se você quer a misericórdia de Deus, seja misericordioso com a pessoa que está do teu lado.
Perdoe as pessoas. Perdoe. Porque se Deus pagou uma dívida incomensurável dos teus pecados, quem és tu para não perdoar umas moedinhas das pessoas que te ofenderam? Perdoe. Perdoe enquanto é tempo. Foi isto que São Bernardo quis dizer. Vide prima et errubesce. Considera os pecados da tua mocidade e te envergonha. Considera os pecados da vida viril, da vida adulta e geme. Considera as desordens da idade atual e treme e apressa-te em remediar. Apressa-te em buscar reconciliar-te com Deus, reconciliar-se com Deus e com os irmãos. Eis o segredo para uma vida feliz, para viver bem a vida: ser humilde diante da tua constituição de homem, ser humilde diante da tua situação humana, porque você pode morrer. As pessoas que a gente ama sem sacramentos podem morrer. E desculpa, meus irmãozinhos, deixa eu terminar essa homilia que eu já falei bastante. Se debaixo do céu já não tem mais lei, né? Já não tem mais verdade, já não tem mais justiça, se aqui já virou um circo, Deus não é assim não. O céu não é assim não, viu? Não ache que aqui a gente vai fazer aqui a casa da mãe Joana, né? Fala um ditado brasileiro, né? Se aqui o Brasil, o planeta Terra está virando a casa da mãe Joana, depois que você fecha os olhos, lá em cima, lá no céu, lá não tem bagunça não, lá não tem jeitinho não, vou dar um jeitinho, não existe isso não. A conversão é aqui e agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Confie em nosso Senhor. Faz um bom exame de consciência, ouça essa homilia uma vez, 2 vezes, anote as passagens bíblicas, reze, e o que você tem que mudar, mude agora, mude hoje, mude essa semana, porque talvez nós não tenhamos mais tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.